pode. Então sai logo. Sai logo, vai te embora. Está reaberta a sessão. Ministro Gilmar Mendes. Mandato de segurança 24.728. Impetrante Rosemary Bento Acosta. Impetrado, presidente do Tribunal de Contas. Senhor presidente, eu vou tentar resumir. Esse é um caso que provocou um incidente da outra feita. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rosemary Bento da Costa contra ato do presidente do Tribunal de Contas da União, que, sem prévia comunicação, suspendeu o pagamento de sua pensão, que já seria devida desde 24 de 10 de 89. De sua narrativa, tem-se que a impetrante é pensionista do ex-combatente, major reformado Luiz Gonzaga da Costa, falecido em 24 de 10 de 89. Porém, a impetrante vivia sob a dependência econômica adotante desde 10 de novembro de 83, ou seja, 6 anos antes do seu falecimento. Ao remeter ao voto do ministro Marcos Benquerer Costa, proferido em sessão de 13 de 11 de 2001, quando foi considerada legal a concessão da aposentadoria e ordenado seu registro, a primeira Câmara do TCU destacou aspectos vários da questão. Quanto à relação de parentesco, a própria impetrante afirma que o adotante não é seu bisavô, conforme tenta fazer ver o Ministério Público em seu parecer, e que, na verdade, o já falecido era tio do pai da impetrante. Fala em direito adquirido, ampla defesa, contraditório, é o relatório. O parecer da Procuradoria é pelo deferimento da ordem. O voto. Presidente, ao apreciar o pedido de liminar, impressionou o meu argumento de que, após tantos anos, o Poder Público, sem um regular procedimento administrativo, teria decidido pela ilegalidade da concessão da pensão à filha adotiva de ex-militar, anteriormente considerada legal pela decisão número 403 da primeira Câmara do Tribunal de Contas, que ordenou, inclusive, o registro correspondente com fundamento no artigo 188. E pensei que se tratasse daquela hipótese tradicional de revisão, mas não era disso que se tratava. Houve um recurso regular do Ministério Público contra o julgamento. E houve, então, uma reapreciação por parte do tribunal quanto a isso, e o tribunal, então, entendeu que seria indevida a concessão da pensão nessa hipótese. E, portanto, todos os argumentos que nós desenvolvemos em torno do direito de defesa, o contraditório, isso já tinha sido observado até no precedente. No voto, acho que, específico do ministro Sepúlveda pertence, mas houve o caso da ministra Ellen Grace. Todos esses argumentos caem por terra. Por isso, eu estou indeferindo o mandado de segurança e cassando a liminar anteriormente concedida. Aqui a situação foi homologada, a pensão... Houve o deferimento, quer dizer, portanto, do registro, e o Ministério Público, em seguida, no prazo de 15 dias, recorreu. Tá certo. E o tribunal Reformulou a decisão. Portanto, não é hipótese de revisão aposentadoria já registrada. já registrada. Não houve registro anterior. Não. Todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou a segurança dos termos do voto relator e ficou cassada a liminar. Ministro Eros Grau. Mandado de segurança... não. Ação direta de inconstitucionalidade... Não, me dá aquele da segurança primeiro. Ministro Eros Grau, mandado de segurança 24.523. Vista, ministro Joaquim Barbosa. Impetrante Maria Madalena de Conceição e outro, impetrado Tribunal de Contas. O tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento de diligência para solicitar novas informações, etc. Prosseguindo o julgamento, o tribunal, por maioria, acolheu a legitimidade passiva, vencido o ministro Marco Aurélio, que acolhia a legitimidade ativa. Em seguida, após o voto do ministro Eros Grau, que concedia a segurança, e dos votos dos ministros Sepúlveda pertence e Carlos Veloso negando, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Palavra, excelência. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Madalena da Conceição e outros,
em face de ato do presidente do Tribunal de Contas da União, proferido nos autos do processo número tal, que se concluía com a cassação das pensões por morte percebidas pelos impetrantes. As impetrantes são esposas e filhas de ex-empregados da Câmara dos Deputados, contratados sob o regime da legislação trabalhista, os quais faleceram no período compreendido entre 1977 e 1983. A partir da vigência da Lei nº 7.956, de 89, a Câmara dos Deputados passou a pagar as pensões por morte às impetrantes, em obediência ao comando normativo que determinou que o pagamento dos benefícios previdenciários do funcionalismo público seria da responsabilidade dos órgãos de origem do servidor. O requerimento dos benefícios somente ocorreu após a edição da Resolução número 54, de 1984, regulamentada pelo ato da mesa número 42, de 84, que transformou os empregos do quadro permanente em cargos públicos. Por isso, as pensões foram concedidas sob o regime da legislação estatutária. A primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, de ofício, procedeu ao exame dos benefícios previdenciários instituídos, em processo que teve como interessada a primeira impetrante, Maria Madalena da Conceição, vindo a reconhecer sua ilegalidade. Posteriormente, por força do enunciado número 106, da súmula de jurisprudência daquela Corte, o TCU estendeu o entendimento a todos os beneficiários que se encontravam em situação semelhante. As impetrantes pleiteiam o restabelecimento das pensões que vinham auferindo, ao argumento de que a transformação dos empregos exercidos pelos seus instituidores em cargos públicos as legitimariam a percepção dos respectivos benefícios sob o regime estatutário. A autoridade de coatora prestou informações. Em 10 de 11 de 2004, o plenário reconheceu a legitimidade ativa do Tribunal de Contas da União e, após o voto do relator, ministro Eros Grau, que concedia a segurança, e dos votos dos ministros Sepúlveda Pertence e Carlos Veloso, que a denegavam, pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o assunto. Eu entendo correta a decisão do Tribunal de Contas da União. Não retroage para atingir as situações jurídicas que deram origem às pensões por morte concedidas às impetrantes, a norma que transformou em cargos do quadro permanente da Câmara dos Deputados os empregos lá ocupados pelos respectivos instituidores das pensões. Nessa linha são os precedentes da Corte já citados pelos eminentes ministros Sepúlveda Pertence e Carlos Brito, RE 221.069 e RE 223.732, Pertence. No caso dos autos, os instituidores das pensões por morte eram empregados da Câmara dos Deputados, regidos pela CLT. Faleceram no período compreendido entre 1977 e 1983, antes, portanto, do advento da norma que procedeu à transformação dos empregos públicos em cargos públicos, que somente ocorreu em 19 de outubro de 1984. Resolução número 54. Essa Corte, no julgamento do já citado RE 223.732, entendeu pela impossibilidade de aplicação do novo regime previdenciário às relações jurídicas estabelecidas, nos casos em que o empregado tenha falecido antes do advento da lei nova. Cito, para fins de registro, trecho deste acordo. Naquela ocasião, discutia-se o direito de pensionista do Instituto de Previdência Estadual à complementação da pensão por ela percebida até o valor da remuneração que estaria sendo paga a seu marido. A recorrente sustentava ter direito à complementação com fundamento na Lei número 10.098, de 94, do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre o Estatuto e regime jurídico dos servidores civis estaduais, que tornou todos os servidores por ela abrangidos
contribuintes obrigatórios da Previdência Estadual e, por força do seu artigo 259, concedeu aos beneficiários de pensões por morte complementação do benefício já pago pelo órgão previdenciário até o valor da remuneração dos servidores em atividade. Naquele julgamento, a primeira turma concluiu pela impossibilidade de aplicação da nova lei sobre o benefício previdenciário concedido, porque o servidor já era falecido na data da edição da lei, bem como porque a norma não pode retroagir para transformar em estatutário o regime previdenciário do instituidor da pensão, visto que, na data do seu falecimento, tinha suas relações com a administração regidas pela legislação trabalhista. Confira-se trecho do voto do ministro relator. Aspas. Ora, o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, ao estabelecer que o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, embora não faça distinção entre pensões concedidas antes e pensões concedidas após o advento da Carta de 1988, só alude às pensões estatutárias, isto é, às pensões instituídas por servidor público. É evidente, por outro lado, que a lei local instituidora do regime jurídico único, não podendo retroagir para transformar em estatutário o regime seletista do ex-marido da autora, não poderia modificar a natureza da pensão por ela percebida. Fecha aspas. Por outro lado, digo eu, a alteração produzida no regime jurídico dos servidores da Câmara dos Deputados, pela resolução mencionada, não podia atingir a situação jurídica dos instituidores da pensão dos impetrantes, não somente porque já haviam falecido antes da alteração de regime, mas também porque, mesmo que estivessem vivos, talvez optassem por não se submeter às condições impostas pela citada resolução para a transferência ao regime estatutário. Isso porque a resolução abriu aos, então, servidores a opção, a possibilidade, facultou a eles a possibilidade de permanecerem nos empregos que, então, ocupavam. É o artigo 2º da resolução. Como se vê, as citadas normas possibilitaram a coexistência dos dois regimes, o seletista e o estatutário, de acordo com a opção dos funcionários. Os empregados que optaram pela migração para o regime estatutário deixaram de gozar dos benefícios da Previdência Social e passaram a usufruir dos benefícios inerentes à condição de servidores públicos estatutários. Já os que permaneceram regulados pela CLT permaneceram no gozo dos benefícios típicos desse regime. Não há, portanto, comunicação entre benefícios inerentes a cada regime. Cito alguns precedentes sobre o tema e concluo pedindo vênia ao eminente ministro Eros Grau, concluo pela denegação da segurança. Acompanha a divergência, então. Acompanha a divergência. Quem iniciou a divergência? O ministro. O ministro pertence. Eu tenho breve. Ministro, quais são os divergentes, os votos divergentes? É o ministro pertence, Veloso. Ah, tá, está bem. Você já votar. Eros Grau? Eu tenho breve anotação, mas, inicialmente, eu gostaria de lembrar que o precedente mencionado pelo ministro Joaquim Barbosa, do RE 223.732, pertence 223.732, não se aplica a hipótese. Nesse caso do RE 223.732, o recorrente estava buscando, na esfera estadual, complementação de aposentadoria concedida na esfera federal. Por isso, esse precedente não pode ser usado. Cabe, sim, e é o que eu estou insistindo, o precedente do Maurício Correia, do ministro Maurício Correia, no agravo regimental 344.358. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu gostaria de deixar bem definidos os exatos limites dessa impetração, bem assim tecer breves considerações a respeito de alguns precedentes, outros citados por ocasião da sessão plenária do dia 10 de novembro. Isso a fim de que não reste dúvida
nenhuma dúvida a propósito desses limites e não se venha, no futuro, pretender aplicar o que vier a ser, nesses autos decididos, a hipóteses fáticas distintas daquela que aqui se trata. O presente caso está muito bem delineado e delimitado. Trata-se de pensionistas da Câmara dos Deputados que buscam a concessão, as outras o restabelecimento das pensões que recebiam daquela Casa Legislativa por força da Resolução número 54, de 84, e do ato da Mesa 42, também de 84, atos normativos que transformaram os empregos da tabela permanente em cargos do quadro permanente. O universo daquelas que seriam atingidas pelo provimento desse mandado de segurança restringe-se àquele listado, às folhas tais dos autos. Ou seja, nós não estamos criando um esqueleto, na medida em que se reconheça o direito dessas pensionistas. Os atos normativos da Câmara, transmudando o regime jurídico dos servidores públicos daquele órgão, regime jurídico ao qual elas não tinham direito adquirido, alcançou as pensionistas, assim como as alcançaram os efeitos da Lei 7956, que transferiu o pagamento das pensões da Câmara dos Deputados, do Senado e do próprio Tribunal de Contas da União para os órgãos aos quais pertenciam os decujos. Essa, aliás, é a justificativa do próprio INSS ao negar a concessão do benefício à primeira impetrante, como documentado na inicial. Porque nós estamos aqui diante de um caso de absoluta e total e completa injustiça. O INSS se recusa a pagar e o Tribunal de Contas da União também agora define como ilegal o pagamento das pensões. Ou seja, as pensionistas estão completamente abandonadas, nem INSS, nem a pensão do poder público. Ora, o artigo 40, parágrafos 4 e 5º da Constituição do Brasil, na redação anterior à emenda constitucional número 20, determinou a revisão dos proventos de aposentadorias e pensões, estendendo aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos. O artigo 20 do ato das disposições constitucionais transitórias, por sua vez, conferiu efeito retroativo aos aludidos preceitos, determinando prazo de 180 dias para que fosse procedida a revisão dos direitos dos pensionistas, a fim de ajustá-los ao disposto da Constituição, sem que houvesse nenhuma hipótese de distinção entre servidores estatutários e servidores seletistas. O efeito retrooperante, concedido pelo artigo 20 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como dos artigos 243 e 247, combinado com o 231, parágrafo 2º da Lei 8.112, é confirmado pelo precedente do MS 21.521, relator o ministro Carlos Veloso. Em seu voto, ao transcrever o parecer da Procuradoria-Geral da República, afirma Sua Excelência que, aspas, isso significa que o regime criado pela Carta para as Pensões estende-se àquelas instituídas antes de sua vigência, pois somente a elas poderia dirigir-se o preceito transitório ao determinar-lhes a atualização. Há uma mudança de regime. Esse tribunal tem dito e definido, e insistido e declarado inúmeras vezes que não há direito adquirido ao regime jurídico. Eu digo para o bem ou para o mal. É isso que eu sustento. Esta, na linha do pensamento exposto pelo eminente ministro Carlos Veloso, é a jurisprudência desta Corte reiterada em inúmeros julgados. Ora, como referido em meu voto, o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição aplica-se tanto aos servidores estatutários como aos seletistas. Fundamentei essa assertiva no precedente do agravo regimental, no agravo de instrumento número 324-666, relator o ministro Maurício Correia, em votação unânime da segunda turma desta Corte, participando do julgamento o presidente Nery da Silveira, os ministros Celso de Mello e Carlos Veloso e Nelson Jubim. Leio brevemente trecho do voto do relator. O artigo 40, parágrafo 4º, ao referir-se aos servidores, não fez distinção entre estatutários e seletistas, sendo que o artigo 20 do ADCT conferiu efeito retrooperante ao citado artigo 40, parágrafo 4º, alcançando o benefício do agravado, conforme restou decidido nos recursos tais e quais. Deve ser observado ainda
que o artigo 243 da Lei 8.112, segundo o qual ficam submetidos ao regime jurídico instituído por essa lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidas pela 1711, Estatuto dos Funcionários, ou pela consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 43, etc. Aliás, o artigo 247 deve ser lido em conjunto com o artigo 231, parágrafo 2º da Lei 8.112, parágrafo que, inicialmente vetado pelo Presidente da República, foi mantido pelo Congresso Nacional e teve vigência até 1999, e cujo teor é o seguinte: o custeio da aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional. Esses preceitos, no entanto, foram tomados em meu voto apenas em caráter complementar, para demonstrar como se deu a regulamentação do que já estava previsto no texto constitucional, artigo 40, parágrafos 4º e 5º, combinado com o artigo 20 do ADCT. No entanto, repito, a situação desses autos restringe-se unicamente aos atingidos pela Resolução 54 e ato da mesa 42 da Câmara, conforme se lê no parecer do Tribunal de Contas acostado aos autos, e processo administrativo no qual a situação fática é exatamente igual à das impetrantes, o benefício foi registrado. Aí o Tribunal de Contas, eu diria que vê uma espécie de venire contra factum próprio às avessas. E se diz lá, em um e outro caso, operou-se a efetiva transformação de empregos em cargos, quando já falecido um e outro instituidor. Ademais disso, a partir de 1º de janeiro de 85, ex-vido ato da mesa 42, não existiam mais aqueles empregos, sendo ressalvada apenas a situação daqueles poucos, segundo enfatiza a repartição concedente, que exerceram a faculdade que lhes era propiciada de permanecerem nos empregos de que eram ocupantes. Daí concluir-se que, em relação aos demais empregos constantes da tabela permanente, e, via de consequência, em relação aos beneficiários, dos que foram ocupantes dos antigos empregos, passou a prevalecer a situação nova criada pela resolução. É o que diz o Tribunal de Contas. A par desses esclarecimentos, reafirmo, senhor presidente, a mais firme convicção de que o presente mandado de segurança deve ser concedido para restabelecer o direito do universo de pensionistas listados a folhas 162 dos autos. Trata-se de hipótese restrita àquelas alcançadas pelos efeitos dos atos normativos da Câmara dos Deputados, especificamente a Resolução 54 e o ato da mesa 42. Nesses termos, eu insisto em manter o meu voto no sentido de conceder a segurança. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, como a divergência foi lançada pelo ministro Sepúlveda Pertence, eu gostaria só que Vossa Excelência nos atualizasse quanto ao fundamento. Ao ministro Pertence. Ministro Pertence. Se recorda bem do... Basicamente, eu entendo que o artigo 20 do ADCT se restringe aos servidores públicos. Não atinge aos empregados cujas pensões se regulavam pela legislação previdenciária, quer dizer, aos pensionistas dos empregados, e que faleceram não só antes do regime jurídico único, da Lei 8.112, mas antes da própria Constituição. O que a Constituição regula aqui é daqueles que, tendo pensões estatutárias na data da Constituição, as teriam revistas na forma do artigo 40, parágrafo 4º. Foi essa, basicamente, o meu raciocínio. Fazendo uma distinção clara entre aposentadorias estatutárias e aposentadorias previdenciárias. Pensões estatutárias e pensões previdenciárias. Se a morte previdenciárias. ocorre depois do regime jurídico único, não há dúvida. Mas aí já não precisa do Já não artigo precisa. 20. O artigo 20 incide no momento da promulgação da Constituição
quando, conforme a Constituição, houve melhora. É o caso da pensão integral